Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Amém? Eu quero trabalhar com vocês hoje o tema que é enchei-vos do Espírito Santo. É um tema bem apropriado para o que nós vamos estar fazendo aqui na nossa conferência, que nós vamos estar alinhando a terra com os céus. Eu quero já começar a preparar e aquecer o coração de vocês para algo que vai acontecer. Primeiro, eu quero fazer uma convocação aos papais, para trazer os teus filhos aqui no domingo. Ou no culto da manhã e no culto à noite, você vai trazer. Nós vamos fazer uma unção especial sobre os filhos. Nós sabemos que existe um contra-ataque espiritual contra as crianças, precisam ser quebradas, destruídas, porque Deus vai estar usando sobremaneira as crianças desta nossa geração. Você crê? Então existe também um contra-ataque espiritual contra a vida desses pequenos. E nós como família, nós como pais, nós como autoridade, você pai vai vir aqui, você vai receber a autoridade sacerdotal sobre a sua casa, você depois vai abençoar a sua esposa e juntos como pais vocês vão abençoar os seus filhos e ligar na terra aqui e confirmar no céu a bênção de Deus sobre os pequenos em nome de Jesus. Amém? Dia 7 de setembro, como foi falado, é apenas um encerramento de um propósito que dia 7 vai fazer 28 dias de oração, de clamor, de jejum pelo Brasil. São 28 dias que nós estamos orando e clamando pelo Brasil. Então, dia 7 de setembro, então vai ser o ajuntamento da intercessão, dos intercessores, onde nós vamos estar aqui juntos, clamando juntos, buscando juntos pelo nosso Brasil. E nós cremos que Deus irá sarar esta nação. Você crê, meus amados? Eu creio que Deus irá sarar essa nação em nome do Senhor Jesus. Então não fique de fora, vamos estar juntos clamando. Tá? Juntos, às 17 horas, às 19 horas, clamando juntos em nome de Jesus. Mas vamos à palavra. Efésios 5, versículo 18 a versículo 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele continua. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já está aqui e o Senhor vai ministrar de forma especial em nossas vidas. Te glorificamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, uma coisa que nós temos que ter viva em nossas vidas. Nós não podemos ver a igreja do Senhor Jesus na terra sem a ação gloriosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá garantia que nós somos salvos. É o Espírito Santo que nos dá garantia que Ele intercede por nós. É o Espírito Santo que é o selo da promessa de Deus nas nossas vidas. Paulo, então, quando inicia essa carta, ele fala exatamente isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então existe um selo na minha vida, existe um selo na sua vida, e este selo é algo que vai entender, que vai ser entendido de maneira espiritual. Porque quando nós falamos de selo, nós estamos dizendo que tem algo que tem propriedade, algo que tem um dono, algo que tem validade, algo que tem propriedade e não pode ser o quê? Violado. Algo que é exclusivo.
Então eu quero que você entenda, quer ver, vamos lá, abrir lá em capítulo 1, versículo 13 e 14 de Efésios. Coloca aí, pastor Paquito. É o pastor John. Olha o que Paulo fala. Efésios, capítulo 1, versículo 13. 1:13. Isso. Olha o que diz. Em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. E ele continua no versículo 14. O qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então entenda, o que Paulo está dizendo aqui, que nós então somos selados, e isso significa que nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus, e que ninguém pode tocar em nós, ninguém pode nos violar, e quem ousar tocar em nós, está tocando na menina dos olhos de Deus. Entenda algo. O seu preço, o seu valor é inegociável diante de Deus. Nada, nem ninguém pode violar isso. E o que nos garante isso é o Espírito Santo que habita em nós. O selo então nos remete também àquilo que é genuíno, aquilo que não é adulterado. Significa que nós pertencemos a Deus, entenda. Você pertence a Deus. Você não pertence a qualquer um, não pertence a qualquer entidade. Você é propriedade de Deus. E a obra que Deus fez das nossas vidas, ela não é misturada, ela não é corrompida. E é o Espírito Santo que nos regenerou, é o Espírito Santo que nos assegura dessa nossa salvação, é o Espírito Santo que declara que nós não somos violados, algo que não pode ser rompido. Então nós somos propriedade de Deus e ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado e fala: eita, você é de Deus. E ninguém te tira da mão dele. Você está entendendo isso? Por mais que venham as tempestades, por mais que venham as aflições, por mais que venha, nós temos a garantia do selo que nós somos de Deus. É tão interessante então quando nós somos convertidos em Cristo, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, mesmo ainda não temos o corpo glorificado, mas a palavra de Deus, que é o penhor, diz que ela é o penhor, é o mesmo usado que um anel, é o mesmo usado que um noivado. Então a partir do momento que nós temos o penhor, nós somos noivos de Cristo, nós temos uma aliança com Cristo, porque nós usamos esse anel, né, como um lembrete da aliança que eu tenho com a minha esposa. Mas Cristo também coloca um anel no nosso dedo, e esse anel significa, tem um símbolo do Espírito Santo, que nós também estamos aliançados nele, que somos agora noiva de Cristo, que pertencemos já a Cristo, e nada pode nos separar deste amor. E esse penhor, que é a garantia que quem começou a boa obra na minha vida, ele há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Mas entenda algo, aquele que começou a boa obra em você, não vai deixar os seus também para trás. Porque o objetivo de Deus não é apenas uma pessoa, mas o objetivo de Deus são famílias. Aquele que começou a boa obra, ele não está tardando, ele não está demorando, ele está fazendo no tempo certo. Foi o que eu disse para vocês na pregação de domingo passado. Quando o copeiro esquece de José, 2 anos ali depois, ficou preso,
o inocente. Mas se o copeiro tivesse levado ao conhecimento de José a Faraó, quando aquele copeiro saiu do calabouço, do cárcere, José apenas seria mais um lavador de pratos, mais um lavador de copos de Faraó. Mas foram necessários 2 anos de José ali esquecido, para que Deus pudesse construir uma rampa, para que ele saísse dali e se tornasse governador de todo o Egito. Então o que Deus está permitindo você passar por esses dias, não é que Deus está esquecendo da sua causa ou esquecendo de você. Deus é aquele que vai te levantar, e você vai se levantar com honra, e a glória de Deus será completa na sua vida, porque aquele que começou a boa obra na sua casa, aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que começou a boa obra no seu filho, aquele que começou a boa obra em você, ele há de completá-la até a volta do seu Filho amado Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele bem forte? Eu conheço alguém que não deixa sua obra inacabada, e o seu nome é Jesus. Ele não deixa sua obra inacabada. Ele vai concretizar. Ele vai concretizar. Paulo também ainda, tratando da pessoa do Espírito Santo, lá no capítulo 3 de Efésios, ele vai falar algo também sobre essa pessoa do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 16 a 17. Olha o que ele vai falar. Isso, 3, 16, 17. Olha o que ele diz. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder. O Espírito Santo, ele habita em nós também com poder. Mediante o seu Espírito no homem interior. Olha o versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós, o quê? Arraigados e alicerçados em amor. A base, então, é o amor. Então aqui o Paulo está dizendo que quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos capacita com poder. Ele nos capacita com autoridade. E qual é a evidência que nós recebemos o Espírito Santo? Qual é a evidência que nós temos este poder? A primeira evidência é que Cristo agora, ele habita em nós. E ele agora está dizendo que Cristo não é que ele é hospedeiro. O hóspede é aquele que vai a um lugar e quando usa aquele lugar, ele vai embora. O hóspede é aquele que vai em um hotel 5 estrelas, vai lá, paga para usar daquele momento e depois vai embora. Não, ele está falando que Cristo, ele não é aquele que vai, não é aquele que vem, é aquele que habita em nós. É aquele que está em nós, é aquele que é dono da nossa vida. Por isso que o Espírito Santo agora habita em nossas vidas, ele nos governa. Mas eu te pergunto, qual é a característica de alguém cheio do Espírito Santo? Só está cheio, qual é a evidência de estar cheio? A partir do momento que eu começo a ver, se eu falar para vocês, esses copos estão cheios d'água, sim ou não? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Será que não? Esse copo está cheio d'água? Sim ou não? E esse copo está cheio d'água? Não. Esse copo está cheio d'água? Esse copo está cheio d'água? E esse copo agora está cheio d'água? Por quê? Ele transbordou. Agora ele está cheio. Você está entendendo qual que é uma característica de alguém cheio?
é alguém que transborda algo ou alguma coisa. É alguém que exala algo ou alguma coisa. Então, a partir do momento que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos começar a exalar algo e alguma coisa. E qual é a maior evidência que nós estamos cheios do Espírito Santo? O apóstolo Paulo acabou de falar. Amor. Quando o amor de Deus exala de mim, porque eu estou cheio de Deus. Uma fossa, ela está cheia. Como eu sei que ela está cheia? Quando ela vaza. E o que ela vai vazar ali, não é coisa legal. Então, uma das marcas que nós estamos cheios do Espírito Santo é o amor. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor. Mas esse amor, ele é cheio de gomos. É como se fosse uma grande mexerica. Longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. E ele vai falando lá, benignidade. Ele vai descrevendo então a característica deste fruto do Espírito Santo. Aonde fala que também o fruto do Espírito Santo é o quê? Mansidão, domínio próprio. E nós vamos percebendo então que Cristo agora habitando em nós, nós cheios do Espírito Santo, vamos estar então exaurindo, enchendo, transbordando deste amor de Deus. É tão interessante, porque as pessoas muitas vezes olham para nós como cristãos e falam assim, qual que é a marca que você é um cristão hoje? Antigamente, a marca que alguém era cristão estava no seu coque. Ou estava na sua saia. Né? Está tipo na irmã Nicole. Vem cá, irmã Nicole. Vem cá um pouquinho. Né? Olha a irmã Nicole. É um tipo de uma cristã. Essa ali é crente. Olha lá. Mas não, amados. Porque obrigado, irmã Nicole, porque muitas vezes nós nos fantasiávamos de cristãos, mas nós não tínhamos o caráter de cristão. Às vezes nós vestíamos como cristão, mas nós não tínhamos o amor como cristão. O que evidencia que nós somos de Cristo, e que nós somos cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Cutuca o crente e fala assim, é o amor. Como você tem amado? Amar a família que está do seu lado é muito bom. Amar aqueles que fazem tudo como você gosta é ótimo. Mas o amor nosso não pode apenas consistir em palavras. E o amor então tem que se consistir em quê? Em ações. Então como eu sei que eu amo? A partir do momento que eu sirvo. A partir do momento que eu sou servo daquela pessoa. Porque Cristo mesmo nos deu o exemplo. Aquele que quer ser maior, primeiramente seja o quê? Servo. Sirva. Sirva. É importante isso. Agora vamos voltar para o texto lá de Efésios 5,18. Aqui Paulo vai começar a fazer um contraste. Coloca lá. Paulo vai fazer um contraste. Paulo vai fazer então uma comparação. Paulo aqui, ele faz dois tipos de comparação. Uma rasa. Se você observar, ele vai fazer uma rasa. E ele vai fazer um contraste também mais profundo. A comparação rasa que Paulo faz aqui, é que quando de uma pessoa embriagada e de uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa é a comparação rasa. Então, ambas, comparação rasa é isso, ambas estão sob influência de algo ou de alguma coisa. Tanto a pessoa embriagada, quanto a pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada, ela está sob influência do álcool.
essa pessoa não tem lucidez, essa pessoa perde o bom senso, ela perde a sua capacidade de controle. Às vezes aquela pessoa não queria falar, mas começa a falar demais. E a pessoa cheia do Espírito Santo está sobre o domínio e sobre a direção do Espírito Santo. Então quem governa ela, quem governa as suas palavras, quem governa o seu senso, as suas ações, as suas reações, é o Espírito Santo. Esse então é a comparação rasa. É a comparação, o contraste raso. Mas existe agora o contraste profundo. Aqui ele vai falar então do resultado de alguém que está sob o efeito do álcool e o resultado então de alguém que está cheio do Espírito Santo. Este é então um contraste profundo. O resultado daquilo que aquele alguém está sob influência. Então, o resultado da embriaguez é dissolução. O resultado da embriaguez é vergonha. O resultado da embriaguez, o que muitas vezes é fracasso. É a pessoa não falar o que não deve falar, fazer o que não deve fazer, precipitar e trazer muitas vezes até mesmo vergonha para a sua família. Mas agora Paulo vai trazer algumas das evidências de alguém que está cheio do Espírito Santo. A primeira evidência que Paulo fala aqui é uma pessoa que está com o quê? Com relacionamento saudável. Que ele começa a dizer no versículo 19, que fala, vai falar entre vós com salmos. O meu nível de relacionamento é saudável. O meu nível de relacionamento é bom. E é tão forte porque ele também vai evidenciar o louvor a Deus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele louva a Deus, não por aquilo que Deus faz na sua vida, mas aquilo que Deus é na sua vida. Há uma diferença. Muitos louvam a Deus pelas bênçãos que Deus já entregou para eles. Mas nós louvamos a Deus não pelas suas bênçãos, mas louvamos a Deus pelo que Ele é. Porque tem muitos que só estão alegres quando são abençoados. E esquece a maior graça e a maior bênção de Deus é receber e conviver com o abençoador em nós, que é Cristo Jesus. Então, paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência daquilo que tira o seu sossego. Paz é a certeza que existe alguém que se chama Jesus, que é o príncipe da paz, habitando em nós. E em meio ao caos, nós sabemos que Cristo Jesus está no controle de todas as coisas. Por isso eu tenho paz. Não é porque me falta guerra, não é porque não me falta luta, não é porque não me falta tribulação, não é porque não me falta adversidades, mas eu tenho um controle e eu tenho paz, porque com Cristo no barco tudo me vai bem e passa o temporal. Essa paz está em mim. Essa paz não é um comportamento, essa paz é uma pessoa e o seu nome é Jesus Cristo. Então essa pessoa tem prazer no louvor, é uma pessoa que gosta de louvar, é uma pessoa que é agradecida, é uma pessoa que tem gratidão em meio às adversidades. Já uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ela não tem prazer em adorar. Sabe, amados, isso também é uma evidência da pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ter o coração que agradecido. Uma pessoa que só murmura, que só reclama de tudo, reclama de todos, que só olha para o negativo, essa pessoa não está cheia do Espírito. Ela pode até ter o Espírito, mas ela não está cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem gratidão. Uma da outra evidência da pessoa estar cheia do Espírito Santo está no versículo 21.
É uma pessoa o quê? Submissa. É uma pessoa que sujeita uns aos outros no temor de Cristo. É uma pessoa que se sujeita às autoridades. É uma pessoa que se sujeita ao outro. Ela não se sente superior a ninguém. Pelo contrário, ela se sente servo uns dos outros. Essa também é uma das características da pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não é arrogante. Não é uma pessoa que o mundo tem que girar ao seu redor. Não é uma pessoa que o mundo tem que servi-la. É uma pessoa que é serva. Vamos observar duas ordens desse texto, onde o apóstolo Paulo vai escrever essa carta então, e ele fala duas aqui, que nós temos que estar atentos a esse texto. Duas palavras, a palavra desse texto que é uma negativa e outra positiva. Em outras palavras, vamos lá. A Bíblia então está dizendo aqui que eu embriagar com vinho é pecado. E é. Mas aqui está falando também que a pessoa que também não é cheia do Espírito Santo, ela também está pecando. Está entendendo o que eu estou falando? Porque a palavra está clara. Vamos destacar aqui o verbo que? Enchei-vos. Quem é professor de português aqui, hoje a Simone não está aqui, eu podia falar para ela, Simone, esse verbo enchei-vos, ele é o quê? Um imperativo. Enchei-vos. E quando nós falamos de imperativo, ele está dando uma ordem. E entenda, quem enche do Espírito Santo, quem enche você do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é você que vai se encher do Espírito Santo. Tem gente que não quer encher-se com o Espírito Santo, mas como encher com o Espírito Santo? Louvando a Deus. Como encher com o Espírito Santo? Orando a Deus. Como ser cheio do Espírito Santo? Servindo o irmão. Como ser cheio do Espírito Santo? Tendo o coração grato. Como ser cheio do Espírito Santo? Tendo relacionamento com Cristo Jesus. É tão interessante então que ele então dá essa ordem. E essa ordem que foi dada é para se cumprir. Então existe uma ordem expressa de Deus. E cada um de nós, se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos então cometendo um pecado. É impressionante, uma pessoa cheia do Espírito Santo é muito fácil lidar com ela. Ela vê todas as coisas pela ótica de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é muito fácil de conversar com ela. Porque ela esvazia-se de si mesmo. E ela está sempre pronta para ouvir o que você tem a dizer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a ótica dela, toda a visão dela está baseada no amor. Porque Deus é amor. Ela vê, ela comporta, ela age como Jesus faz, sem julgar, sem apontar, sem condenar, sem ver defeito. Ou você acha que quando você entra lá na porta do seu quarto, e tranca a porta do seu quarto, e quando você ajoelha, você acha que o seu adversário não vai até lá, junto do Pai, e falar, olha lá, ó, o pecador sentado lá, olha lá, ó, aquele que cometeu o pecado. Você vai ver ele? Aí Jesus olha, Deus fala assim, Jesus olha para Deus e fala assim, quem que está falando mesmo? Ah, aquele lá, meu filho. Deus olha para ele lá. Aí quando Deus olha lá, fala, mas eu não estou vendo a Irene. Eu não estou vendo o Carlos Eduardo. Eu não estou vendo o Juan e a Sônia. Eu estou vendo meu filho intercedendo por mim. O meu filho não tem mais condenação. Porque o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então todas as vezes que o seu adversário te condena, quando Deus olha para você, Ele não olha simplesmente para você, Ele vê Jesus em você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Ele, não há condenação sobre a sua vida. Entenda. E esse verbo também é interessante. Ele não apenas está no imperativo, mas ele também está no plural. Enchei-vos. Não é opção de apenas um grupo de pessoas. Não é um grupo de intercessores que tem que ser só cheio. Não é só os pastores que tem que ser cheios. Não é só a liderança que tem que ser cheia. Mas aqui está falando que é para todos. Desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todos têm que ser cheios do Espírito Santo. Esse verbo está no presente contínuo, ou seja, além de ser imperativo, além de estar no plural, ele também está no presente contínuo. Todo dia eu tenho que ser cheio. Todo dia eu tenho que me encher, todo dia eu tenho que buscar, todo dia eu tenho que clamar a Deus. Então a unção que veio sobre a minha vida ontem não vai servir para hoje, e a de hoje não vai servir para amanhã. Todos os dias nós temos que ter um particular com Deus, uma busca em Deus, uma busca no Espírito Santo. Todos os dias, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E essa ordem então vai permanecer. Enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã. E enchei-vos todos os dias, todos os dias. Mas esse verbo também está na voz passiva. E o que é essa voz passiva? Que cabe a nós o buscar. Cabe a nós aclamar, cabe a nós a fazer, mas é o Espírito Santo que nos enche. Mas para o Espírito Santo nos encher, nós temos que estar o quê? Vazios. Vazio do nosso eu, vazio do nosso orgulho. Vazio dos nossos conceitos errados e preconceitos errados. E eu te pergunto nessa manhã, quais são os obstáculos do seu coração? O que impede você ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ilustrar uma passagem para você de uma viúva. Que o marido era discípulo de Eliseu, lá da escola de profetas, lá no Velho Testamento. Ela chega no profeta Eliseu e fala assim: olha, o meu marido morreu e nós temos dívidas. E Eliseu chega nessa mulher e fala: o que você tem em casa? E ela fala: eu tenho uma botija cheia de azeite. E ele vai e fala para essa mulher: vai na sua vizinhança, busque vazias, não poucas, vazias ou vasilhas, o quê? Vazia. E você vai, pega emprestado, entra no teu quarto, fecha a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas vazias. E ela começou. O azeite começou a jorrar e começou a encher todas as vazias ou vasilhas que estavam o quê? Vazias.
E quanto mais ela trazia as vasilhas vazias, mais o azeite da botija continuava jorrando. E só parou de jorrar quando não tinha mais vasilhas vazias. Entenda algo. Quando eu e você estivermos com o coração disponíveis para Deus, em fechar a porta do nosso quarto, em buscarmos o azeite novo, esse azeite sempre estará disponível a jorrar em nossas vidas. Ele sempre estará disposto a te encher. Ele sempre estará disposto a derramar algo na sua vida. Mas eu te faço uma pergunta. Nesta manhã, você que nos assiste, você está cheio do Espírito Santo? A ordem de Deus para nós essa manhã é enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Você está cheio? Se você não está, Ele te trouxe aqui essa manhã para te encher. Mas basta você agora falar: eis-me aqui. Me encha.